série Anéis do Poder trouxe à tona diversas discussões entre os fãs de Tolkien, mas uma das polêmicas mais inusitadas foi a introdução de orcs bebês, ou famílias orc, né? A presença deles levantou dúvidas sobre sua fidelidade às obras de Tolkien e a própria natureza das criaturas sombrias. Afinal, orcs realmente nascem como bebês? Eles criam família? Essa ideia se alinha com o que está escrito nos livros? Vamos explorar como Tolkien descreve os orcs e se a existência de orcs bebê faz sentido dentro do vasto e detalhado universo que ele criou. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a origem dos orcs, criaturas malignas e servos de Melkor ou Morgoth e posteriormente de Sauron, é uma questão complexa e controversa dentro da mitologia de Tolkien. Em suas obras, o Tolkien explorou diferentes possibilidades para a criação dos orcs, sem nunca definir uma única versão como definitiva de fato. No Silmarillion, a obra que é considerada a base da mitologia tolkieniana, os orcs são descritos como sendo originalmente elfos, que no caso são os Quendi, que foram capturados por Melkor e submetidos a torturas e corrupções inimagináveis, resultando na criação de uma nova raça deformada e cruel. Essa origem traz um peso moral significativo, já que sugere que os orcs são, em sua essência, seres corrompidos que outrora eram nobres e belos. A implicação de que os orcs têm uma alma e uma origem divina, como todos os filhos de Ilúvatar, torna a questão de sua moralidade e possibilidade de redenção muito mais complexa. Por outro lado, em alguns textos antigos de Tolkien, há sugestões de que os orcs poderiam ter sido criados de outra forma. Em versões mais antigas de seus textos, há referências a orcs sendo gerados a partir da pedra e da terra, evocando a ideia de que eles poderiam ser seres quase artificiais e desprovidos de alma e de uma verdadeira consciência. Bom, e essa visão ficou muito popularizada nos filmes de Peter Jackson, onde os Uruk-hai, uma subespécie de orcs, são mostrados como surgindo literalmente do solo em um processo quase industrial. A questão de reprodução dos orcs é outro ponto que gerou muito debate nesses últimos dias. Entretanto, a ideia que é mais aceita e que de fato está nos livros é a ideia que eles se reproduzem como todas as outras raças. São seres corrompidos que descendem dos elfos, então é lógico supor que eles se reproduzem de maneira similar aos elfos e aos humanos. E essa ideia é mencionada brevemente no Silmarillion, onde é indicado que os orcs têm filhos e se multiplicam à maneira dos filhos de Ilúvatar. E isso significa que os orcs, apesar de sua natureza perversa, têm uma organização social e biológica que permite a formação de famílias e a criação de descendentes. Nos filmes de Peter Jackson, como mencionado, a origem dos orcs é mostrada de forma mais mítica e industrializada, né? Com os Uruk-hai emergindo do barro e da terra como se fossem fabricados em vez de nascidos. Essa representação visual foi amplamente aceita e tornou icônica, mas não está totalmente alinhada com as descrições presentes nas obras de Tolkien. E ao apresentar os orcs como quase máquinas de guerra, os filmes reforçam a ideia de que eles são criaturas desprovidas de alma e livre-arbítrio, meros instrumentos do mal. No entanto, a série escolheu apresentar uma família orc de fato. Ainda que polêmica, pode ser vista como uma tentativa de resgatar a complexidade original da criação dos orcs. Mostrar que os orcs têm filhos e potencialmente laços familiares os torna mais do que apenas inimigos a serem derrotados. Eles de fato se tornam personagens com motivações e emoções, ainda que distorcidas e bastante. Então, sinceramente, eu não sei qual que é o absurdo que algumas pessoas conseguem enxergar quando falam que existe uma família orc na série. A série da Prime trouxe um bebê orc. O livro deixa bem claro pra gente que eles se reproduzem da mesma maneira que todas as raças ali. Então eu não sei da onde se tira que isso seria um absurdo. Uma coisa é fato, não tem como um orc de fato ser bonzinho, não tem como ele ser bondoso. A natureza dele é realmente ser cruel. E pro nosso ponto de vista, quer dizer, pro ponto de vista de outros povos, de outras raças da Terra-média, como elfos, humanos e Númenóreanos, do ponto de vista deles, sim, os orcs podem ser considerados ruins, mas do ponto de vista dos orcs, sim, eles ainda são cruéis, mas eles têm os próprios costumes deles, o próprio ponto de vista deles. Assim como qualquer raça, eles também se envolvem uns com os outros ali, formando a própria nação deles, da maneira deles.
E eu, pessoalmente, eu gostei bastante de como a série trouxe principalmente aquela fala de que os orcs eles estão se conversando, estão conversando com o Adar também, né, que vai ter outra guerra, e muita gente pegou no pé ali também. Mas, cara, se você pegar alguns trechos dos livros aqui, principalmente do Silmarillion, você vai conseguir enxergar que os orcs, eles têm um coração, por mais que o coração deles seja sombrio, eles têm um sentimento ali, eles têm capacidade de pensar do que é melhor pra eles. A começar que eles nem gostam, eles odeiam o Melkor, o Morgoth, e eles odeiam o Sauron. Inclusive, eu quero até aproveitar para fazer a leitura de um pequeno trecho aqui, que eu acho que esse aqui a gente já consegue perceber que os orcs, por mais corrompidos que eles sejam, eles querem o melhor para eles sabem o que é melhor para eles. E assim Melkor fez surgir a raça hedionda dos orcs, em inveja e zombaria dos elfos, de quem foram depois os inimigos mais amargos. Pois os orcs tinham a vida e se multiplicavam à maneira dos filhos de Ilúvatar, e nada que tivesse vida por si mesmo, nem a semelhança de vida, podia Melkor jamais criar desde sua rebelião em Anindala, antes do princípio. Assim dizem os sábios. E no fundo dos seus corações sombrios, os orcs abominavam o mestre a quem serviam por medo, criador somente de sua miséria. Pode ser que esse tenha sido o feito mais vil de Melkor e mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Então você vê aqui, no fundo dos seus corações sombrios, os orcs abominavam o seu mestre. Então, assim, eles odiavam o Morgoth, eles odiavam o Melkor. Por quê? Porque eles regiam sobre eles na base do medo, cara. Eles foram o causador. O Melkor, o Morgoth, foi o causador que, tipo, da miséria deles. Eles vivem desse jeito. Então, eles têm ciência de que eles estão nessa vida toda ferrada dos orcs, toda problemática, toda deturbada, toda corrompida, por causa do Morgoth, por causa da maneira que ele criou os orcs. Eles sabem. Esse trecho dá pra deduzir isso. Eles querem, então aqui você consegue ver que eles querem o melhor pra ele. E, tipo, eles querem se afastar de Morgoth o máximo possível. Se pudessem, eles queriam que ele sumisse pra sempre, eles, Sauron. Por quê? Porque esses caras só judiam deles, esses caras governam eles na base do medo. Então isso dá mais camada pros orcs, entendeu? Isso tá no livro, cara. E a série conseguir trazer mais essas paradas mais profundas dos orcs como uma civilização mesmo. Quer dizer, civilização seria um pouco forçado porque de fato os orcs são aquela bagunça meio caótica. Mas eles trazerem essa camada mais profunda de que eles sabem, eles têm consciência, ou eles sabem o que é melhor pra eles, isso consegue dar muito mais profundidade nos orcs. E, cara, a série conseguiu trazer isso com essa cena que a galera pega no pé e não existe o porquê pegar no pé. Por isso eu gostei bastante como a série tá trazendo os orcs pra tela, né? Como a série tá trazendo o Adar também. Eu até tô gostando dele também como sendo o pai desses caras, porque o pai realmente, o pai biológico dos orcs é um tremendo de um maligno. O cara é o diabo, entendeu? E eles têm ciências de que eles foram criados com base com um pai que era mau na sua essência, né? E aí eles têm o Adar, que é realmente um pai para eles, né? Que eles até mencionam que Adar significa pai em élfico, né? E eles têm esse cara que conseguem liderar eles, que conseguem trabalhar com eles com verdade. Isso faz muito sentido pra mim, tá? E o Adar, pra quem não sabe, gente, é realmente um personagem original da série Prime. Ele não existe no Legendário, ele não existe em nada dos livros. E a série trazer esse personagem e fazer eles liderar os orcs, né, de uma maneira um pouco menos sombria, mas ainda assim, não tirando a essência dos orcs, né, eles não fizeram isso. A essência dos orcs ainda se manteve, com crueldade, caótico, mas de uma maneira um pouco mais parceira, de que cuidado mesmo, né? O Adar cuida dos orcs bastante. Isso eu acho que foi bem legal o que eles fizeram. Uma outra coisa muitíssimo interessante que a série fez questão de trazer é a linguagem dos orcs, né, cara? Outra coisa legal do Tolkien é as linguagens, né? Ele tem as linguagens e o Tolkien é sensacional. Mas os orcs, eles têm a língua dele também, a língua negra ali, né, que eles usam. E às vezes eles até falam na série ali. Eu tô gostando bastante também que a série tá conseguindo trazer essa coisa de linguagem ali de cada raça ali. Então isso tá bem bacana, uma observação aqui pra se fazer que é bem legal também.
Bom, mas essas reflexões mostram que Tolkien estava ciente das implicações morais de criar uma raça de seres completamente maligna. Ao longo da sua vida, ele revisitou e reescreveu muitos aspectos de sua mitologia, e os orcs foram um dos temas que ele mais debateu internamente. Essa incerteza e a evolução das suas ideias se refletem na diversidade de interpretações sobre os orcs que a gente encontra nos dias de hoje. Tá aí, galera, o vidinho sobre orcs aqui em Anéis do Poder, que tem gerado bastante discussão, né, cara? Eu espero que eu tenha trazido alguma informação e espero também que tenha agregado aí pra você alguma coisa. Eu sei que alguns de vocês não gostaram, e tá tudo bem, não gostaram da forma que eles abordaram ali os orcs, não gostaram da família orc ali, do bebê, e tá tudo bem. Eu não tô aqui querendo impor a minha opinião sobre a sua. Eu quero que você continue com a sua. Eu só tô tentando mostrar que existem informações de que o que a série tá fazendo nesse caso não é tão absurdo, entendeu? A gente consegue interpretar várias coisas e isso é muito bom porque dá mais profundidade a uma raça que, cara, muita gente ignora, que é no caso dos orcs, né? Então eu espero de verdade que tenha agregado alguma coisa a você. Bom, se você tá comigo aí até agora, já vai e deixa teu like, a tua inscrição, ajuda a gente demais, a gente precisa bastante, tá? A gente tá no caminho para conseguir bater os 100 mil inscritos, eu espero de verdade conseguir alcançar, eu vou ficar muito feliz e, cara, vou fazer o possível para tentar comemorar junto com vocês. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!